Olá, turma, tudo bem? Nós chegamos à nossa 7ª semana aqui na disciplina de Psicologia da Educação. Essa semana em que nós estamos destacando a temática, as discussões sobre a compreensão do fracasso escolar, né? O que seria fracasso escolar? Existe o fracasso escolar? Como é que nós podemos conceituar historicamente que aspectos, que trajetória histórica está relacionada ao fracasso escolar, né? São questões importantes, uma pauta que merece ser discutida e nós procurarmos alcançar essa compreensão sobre as discussões que orbitam em torno do fracasso escolar. Mas, para início de conversa, para as nossas reflexões, é importante que compreendamos que no Brasil as preocupações em torno dessa temática como um objeto de estudo vêm emergir aproximadamente no contexto educacional na década de 70 e de 80. Isso em se tratando dos contextos de pesquisas. Então, a temática fracasso escolar, enquanto objeto de estudo nas pesquisas educacionais, vai emergir apenas em meados da década de 70 e 80. Então, o que a gente pode perceber em relação a isso? Uma discussão não muito lá num passado longínquo. A gente pode dizer que é sim uma discussão ainda recente. O que nós temos avançado nessa perspectiva? Do ponto de vista temático, o que a gente pode destacar sobre essas pesquisas, sobre essas discussões em torno deste objeto de estudo? Então, do ponto de vista temático, o que as pesquisas elas vêm apontando? Nós podemos ter acesso a várias pesquisas que destacam, né, inclusive, como estado da arte, o objeto de estudo fracasso escolar. Então, do ponto de vista temático, as pesquisas elas percebem o quê? A participação da própria escola nos resultados que por ela obtidos. Então, depois de muitos anos em que predominou a psicologização do fracasso escolar, né, e a procura das suas causas, sobretudo fora do sistema escolar, nós estamos percebendo que as pesquisas vêm mostrar, do ponto de vista temático, que existe a participação da própria escola. Então, atribui-se o fracasso escolar, né, à própria participação da escola nos resultados que ela obtém. Então, e o que vem antes disso, professora? O que precedia esse ponto de vista temático aí anteriormente? O que anteriormente predominava era exatamente justificar, explicar o fracasso escolar numa perspectiva, numa visão, né, da psicologização para explicar o fracasso escolar, né? Então, buscava-se a procura de suas causas, sobretudo fora do sistema escolar. Então, a gente precisa caminhar trazendo esse questionamento. Mas o que é mesmo fracasso escolar? Existe fracasso escolar? O que os autores vêm destacar sobre isso? Bom, o que nós podemos inicialmente perceber aqui é que, trazendo em pauta essa questão, o que é o fracasso escolar, eu quero destacar que há 2 tipos de deslocamentos na compreensão do fracasso escolar. Primeiro, qual é o deslocamento para se compreender o que é o fracasso escolar? É um deslocamento que vai na busca de quê? De determinantes do baixo rendimento escolar.
vão buscar em variáveis externas ao sistema escolar, fora do sistema escolar, para explicar as relações de causa e efeito, as influências que são negativas, as influências de grupos étnicos, sociais, para justificar, explicar o desempenho acadêmico. Ou seja, essa compreensão sobre o fracasso escolar, então existe essa vertente, esse viés que busca compreender e explicar, se deslocando nessa direção, buscando para explicar o baixo rendimento escolar em variáveis que estão fora da escola, fora do sistema escolar. Mais um outro movimento aqui também, que é também chamado de ruptura, assim como o primeiro, vai destacar a compreensão do fracasso escolar a partir da concepção liberal, trazendo aqui a imersão sobre o papel social da escola, e tudo isso como resultado de uma sociedade que é marcada por um padrão de reprodução, uma sociedade que é marcada pelas desigualdades educacionais, né? E aqui entra em questão exatamente o período que emergem as pesquisas e as discussões no âmbito das pesquisas educacionais sobre o fracasso escolar. Então, vem se buscando aí essa compreensão. E a gente vai perceber, a partir do texto que foi disponibilizado, né, para a leitura dessa semana, um artigo muito interessante, que vem trazendo a explicação a partir de um contexto histórico, de uma trajetória histórica. Mas também existem autores que eu gostaria aqui de destacar, por exemplo, Bourdieu. Ele vem falar que o fracasso escolar ele foi socialmente produzido. Foi produzido isoladamente? Não, foi produzido num trabalho coletivo de construção de uma realidade social. E nesse construto, nessa construção, foi mediatizada, né? Foi por meio do trabalho, veja só, do próprio trabalho coletivo. Em outra perspectiva, Paulo Freire ele vem colocar sobre o fracasso escolar no sentido de uma luta por libertação, colocando a situação do oprimido. Ele diz que é preciso pensar em uma educação que lute para a libertação do homem, da sua condição de oprimido. Então, ele vem destacar aqui a necessidade de se atribuir uma maior autonomia intelectual para que esse sujeito, esse indivíduo, ele possa transcender, se libertar mesmo e deixar de ser um mero objeto de manipulação e resgatar a sua condição humana, a sua condição de sujeito. E aí ele vem na defesa dessa pedagogia, a pedagogia do diálogo, a pedagogia da libertação mesmo. Então, se nós formos discutir aqui, poderíamos também perceber que o fracasso escolar ele vem persistindo ao longo da história da educação pública brasileira, né? E parece assim que há uma tentativa de superação, de explicar os fatores e as variáveis que são que afetam, que influenciam, que realmente impactam, né, muito mais o contexto da aprendizagem. E esse processo de perceber o fracasso escolar, trazendo essa linha histórica, a gente pode observar que pouco se tem avançado nas tentativas de explicar com que base, né? Como justificar o que é o fracasso? Existe o fracasso? Não existe? Então, pondera-se também que existem muitos mitos que já deveriam ter sido
superados nesse sentido. E aí a gente vai percebendo que aparecem trabalhos acadêmicos, na própria prática pedagógica de professores e professoras, uma forma de justificar esse fracasso escolar. Mas essa semana a gente provoca uma reflexão, um diálogo, para que vocês possam pensar: existe fracasso? Como é que a gente pode conceituar fracasso? Nós podemos olhar para o passado buscando explicar, justificar, conceituar, mas uma coisa é certa, né? Nós sabemos que a própria história da educação vem mostrar o quanto persiste, né? É perceptível que o fracasso escolar ele persiste ao longo da história, né, da educação pública brasileira. Então, a gente precisa perceber, e eu coloquei aqui, já que nós estamos falando dessa trajetória, da história, Anísio Teixeira, eu trouxe uma citação dele, que eu achei tão pertinente para esse momento e consta, inclusive, no artigo. Não basta haver escolas para os mais capazes. É indispensável que hoje, né, haja escola para todos, escolas para todos. Não basta haver escolas para todos. É indispensável que todos aprendam. Olha só, não basta haver escola para todos. É indispensável que todos aprendam. Não é difícil avaliar quanto a modificação veio influir no conceito de rendimento da escola. Veja só, antes, dado o caráter seletivo, a reprovação era quase o índice da qualidade do ensino. A reprovação era tida aí como esse índice da qualidade. Se muitos falhassem, queria isto dizer que os critérios de julgamento eram realmente eficientes e se estava depurando para a formação das elites intelectuais e profissionais, a fina flor da população. Olha só que concepção, né? É dessa concepção que a gente vem. Se, porém, a escola tem o dever de ensinar a todos, porque todos precisam dos elementos fundamentais da cultura para viver na sociedade moderna, o problema se inverte. Aluno reprovado significa não já êxito do aparelho selecionador, mas fracasso da instituição de preparo fundamental dos cidadãos, homens e mulheres, para a vida comum. Percebamos aqui, olha o conteúdo que a gente percebe aqui na fala de Anísio Teixeira. Será que nós precisamos apenas de escolas para todos? Isso é extremamente importante. Mas o que é indispensável é que nessas escolas todos possam aprender. E nós não podemos mais pegar como parâmetro, utilizar como parâmetro o caráter seletivo, a reprovação como sendo o parâmetro ali para mensurar o índice da qualidade do ensino. Não existe essa questão de que quanto mais a reprovação, falha, retenção ali, mais a qualidade, né? De forma alguma. Não podemos pensar nessa perspectiva. O aluno reprovado significa que não houve êxito, como ele vem aqui, né, levantando uma crítica, neste aparelho selecionador, mas fracasso da instituição. Por que ela fracassou? Porque ela não preparou para o fundamental, o exercício da cidadania. Não preparou homens e mulheres para a vida comum. É importante que a gente reflita sobre isso no decorrer dessa semana. E aí, questões eu vou destacando. Não vou trazer as respostas aqui, mas o nosso fórum dessa semana também vem destacar sobre a importância de nós estarmos aqui pensando um pouco mais sobre o fracasso escolar, né? Então, nós vamos discutir, porque ele pode ser compreendido
como a consequência para um aluno, uma aluna, né, da não apropriação do aprendizado. Ele pode estar sendo compreendido dessa forma. Conceitos, habilidades, os valores, os conhecimentos e a questão da cidadania não foram internalizadas no aluno e na aluna. Observe que é mais ou menos isso, é nessa direção que Anísio Teixeira vem falar. E vai culminando muitas vezes. Então, quando ele não se apropria dos conceitos, habilidades, os valores, os conhecimentos, e a questão quer dizer que a questão da cidadania não foi internalizada. E aí começa a virem as notas baixas, reprovação. Consequentemente, isso pode acontecer, pode culminar num abandono, numa evasão, numa desistência, né, do aluno ali pela escola. Né? Então, no campo da psicologia, o que se pode abordar sobre a relação entre as dificuldades de aprendizagem matemática e fracasso escolar? Vamos despertar para pensar sobre isso? E sobre a aprendizagem matemática? Pode existir fracasso escolar em decorrência da matemática? Como professores e professoras de matemática podem intervir frente às dificuldades de aprendizagem? A nossa atividade da semana, ela está bem direcionada a essa pergunta. Existe mesmo, gente, fracasso em matemática? Professora Joselma não vai responder, mas vocês vão construir uma compreensão a partir do que está proposto nessa semana. E aí a gente vai percebendo também, no decorrer das leituras, que outros autores, não poucos autores, eles vêm argumentando que a designação, a interpretação e as iniciativas para superar os fenômenos como, por exemplo, fracasso, o analfabetismo, isso vai depender da abordagem escolar das realidades sociais. Qual é a abordagem escolar? Dentro das realidades sociais, né? Então, as classificações escolares são classificações sociais. Né? Então, alguns autores vêm defender que esses efeitos se fazem sentir. Que efeitos? A classificação escolar, porque são classificações sociais. Isso se faz sentir nos domínios da vida social. A vida social, então, o contexto social, ele reverbera sobre a escola. E a escola é o contexto social no qual ela está ali inserida. Então, nessa direção, nós poderíamos destacar aqui algumas hipóteses sobre fracasso escolar, que ele possa estar relacionado ao não entendimento dos objetivos da escola pública, tanto por parte de educadores, quanto por parte da família, dos responsáveis, dos próprios estudantes. E esse não entendimento aqui, ele vai desencadear ações isoladas, tanto no contexto escolar, quanto no contexto social e familiar, o que vai tornando o quê? Ineficazes, né? Outra hipótese, professores, diretores, funcionários, colaboradores atribuem o fracasso escolar aos fatores que estão fora, externos à escola, né? E vão aderindo aí, em sua maioria, a tendência de culpabilizar quem? Ou o aluno, ou a sua família, ou os dois, por seu insucesso, né? Há também a hipótese de que, por conta da contradição entre teoria e prática, caracterizando a não definição coletiva de uma linha teórica que vai fundamentar, nortear as ações escolares, ou seja, o abismo, a lacuna, a distância entre teoria e prática e, o pior, a contradição. A contradição também aí entra em questão. Bourdieu vem dizer, advertir aqui sobre o risco de nós estarmos naturalizando o passado, né? Que as demandas da área da educação ela correm quando
buscam, né, através desse olhar retrospectivo, aí, explicar o presente. Então, nós estamos num tempo presente, como vimos desde o começo, que o nosso currículo, a nossa escola, o processo de aprendizagem, de ensino, todo o processo escolar e educativo, ele foi atravessado pela pandemia. Então, o olhar retrospectivo para tentar explicar, nós corremos um risco para tentar explicar o presente através da naturalização do passado. Com um olhar muito retrospectivo para explicar esse presente, nós podemos correr riscos, né? Então, precisamos olhar para o tempo presente, para as demandas educacionais deste tempo e buscar compreender para poder intervir. Então, o caminho que a gente precisa percorrer é estarmos olhando para o nosso tempo, compreendendo o nosso contexto histórico, social do tempo presente, para percebermos, né, quais as implicações, quais as ações, o que é possível ser feito para resgatar a aprendizagem, para evitar o fracasso escolar. É um processo de resgate. Sabemos, já temos dito aqui nas nossas aulas, que com a pandemia agravou-se a crise de aprendizagem, a pobreza de aprendizagem. Então, é o momento de nós buscarmos caminhos, buscarmos alternativas, compreensões e teorias e subsídios teóricos e práticos que nos ajudem no enfrentamento, na superação e na minimização, né, desses conflitos, desses desafios que vêm por meio do fracasso escolar. Então, essa semana, é isso que nos espera, brevemente, essa abordagem, para que vocês possam realizar a leitura do material, participar do nosso fórum, fazer a pesquisa que está sendo proposta aí na nossa atividade e poder socializar. Quero desejar uma semana maravilhosa, produtiva e abençoada. Um abraço da professora e até breve.